que é uma iniciativa do Simval e Alexandre Itacarambi, do portal e revista Imprensa, que sempre tem ótimas sacadas e ótimos títulos. O tema desse encontro é Democracia, a República Confusa. Confusão sempre fez parte da nossa história, presente, e vai fazer parte do passado e do futuro. Então, nós contamos nessa sessão com o jornalista Carlos Alexandre de Souza, editor de política do Correio Brasiliense e mestre em ciências políticas. Carlos, eu ia te pedir, mas eu vou deixar um pouco mais para frente, né? E também para o Simval. A nossa preocupação é com o futuro, mas ele, evidentemente, não existe sem passado. Quando recebi esse convite, eu aproveitei para ler um dos meus escritores, jornalistas favoritos, historiadores, que é o Laurentino Gomes. Eu não tinha lido 1822, que é o ano do primeiro grito. Não sabemos exatamente como ele não é exatamente contado historicamente, corretamente, como aconteceu, nem como foi pintado. Mas, na primeira página, embaixo do título de 1822, está escrito: como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar um país que tinha tudo para dar errado. Depois, ele dedica o livro aos professores de História do Brasil, no seu trabalho anônimo de explicar as raízes de um país sem memória. E aí o Laurentino refresca nossa memória com 400 páginas preciosas dos nossos fracassos, sucessos e confusões desse Brasil. Já estiquei meu claro, mas antes de falar sobre o futuro, eu queria pedir a vocês um favor, e eu não tenho a resposta disso. Na história, qual foi ou quais foram os períodos de maior prosperidade e democracia do Brasil, e se eles podem servir como referência para o futuro? Vamos começar com você, Carlos. Bom, Lucas, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar você, cumprimentar o Simval, agradecer pelo convite de participar aqui dessa reflexão sobre 200 novos livros. Como jornalista, como meus colegas imensos, eu acho que é muito importante que a gente faça essa reflexão. E eu acho também que é a oportunidade de fazer, enquanto você, de refletirmos por que chegamos até aqui e para onde vamos. São perguntas essenciais para você entender qualquer civilização ou qualquer sociedade. Eu diria a você, respondendo essa pergunta, eu acho que o Brasil talvez tenha experimentado um período democrático mais evidente a partir do momento que você conseguiu reduzir, não revelar, mas reduzir um dos maiores flagelos sociais do Brasil, que é o flagelo econômico, a desigualdade. Que é histórico, ela já começou com uma herança da escravidão e se perpetuou ao longo da República, né, essa desigualdade social. E na minha avaliação, um dos momentos onde você vê uma tentativa consistente e que, se formos considerar ela viva até hoje, foi o plano de estabilização econômica, que a partir de 1994, quando você tem uma controle da inflação, o lançamento do caminhal, permitiu, digamos assim, iniciar-se um caminho para superar essas desigualdades que, com a inflação, ela ficava extremamente dolorosa, assim, para a sociedade brasileira. Eu diria, para mim, na história recente brasileira, esse seria o período onde o Brasil começou a entrar nos eixos e que essa reorganização econômica e política brasileira ela se manteve até um certo ponto nas gestões petistas, mas que, a partir do início, notoriamente a partir do início do Brasil em 2016, a coisa também desandou muito. Então, eu diria que esse foi um momento em que o Brasil começou a respirar alguns ares de democracia.
Só me faz um favor, porque eu estou com um áudio um pouco interrompido. Foi de que ano a que ano? Eu diria que comecei em 94, com o lançamento do Plano Real, que foi de Benito, e até, talvez, até o segundo governo da Dilma. Porque eu entendo que foi um momento que conseguiu-se diminuir, digamos assim, a desigualdade social, que é uma chaga brasileira histórica. Perfeito. Mas antes dele, Sival, veio o período de maior prosperidade na história do Brasil, crescendo 11% ao ano. Era um milagre brasileiro. Mas era um período da ditadura, foi de 68 a 74. Você concorda com o Carlos Alexandre? Não. Bom, primeiro, cumprimentar você, Lucas, que está pilotando essa live, e o Carlos Alexandre, e a quem nos está assistindo. Eu concordo que essa citação do Carlos Alexandre, ela tem um significado muito grande quando a gente lê a história dentro de um patamar e elege algumas variáveis como referências. De fato, o que aconteceu na Nova República, vamos chamar assim, em 94, que foi um pico de um momento onde algumas variáveis foram privilegiadas, tais quais a questão da distribuição de renda e também a questão da dívida externa. Por quê? Nós nos aproveitamos também de uma bonança no mercado internacional e com isso, até a queda de 2008, as coisas foram muito mais generosas, vamos dizer, com o Brasil, do ponto de vista da economia, por exemplo. Dr. Tancredo, o sonho do Dr. Tancredo, quando estava se preparando, era de atingir a 100 milhões de toneladas de grãos. Em 2008, nós tínhamos quintuplicado esse volume. Quer dizer, então, a gente tem aí uma variável muito importante e você tem também políticas públicas, tanto que tinham iniciadas com a queda da inflação no governo Fernando Henrique e o início das agências nacionais que criaram o controle dessas políticas públicas, a gente passou por um período que a gente poderia chamar realmente de republicano. Né? E, dentro do contexto todo, eu só queria introduzir uma ideia maior, que é o seguinte: a palavra república, ela entra no nosso dicionário praticamente com os Inconfidentes Mineiros, em 1780, quando aqueles que eram burgueses, os grandes fazendeiros, grandes mineradores de Ouro Preto, não queriam a devassa, etc. e tal. E montaram uma teoria de uma república que envolvia o estado do Rio, São Paulo e Minas, mas não abarcavam os outros. Essa ideia republicana só ficou entre eles, aquela elite, e quando foi detonado que não ia ter devassa dos impostos, acabou tudo. O que não era da elite morreu, que foi o Tiradentes, que também serviu o propagandista. A segunda experiência já é diferente, que é 1799, quando nós temos a Inconfidência Baiana com a revolta dos alfaiates. Aí entra já a questão da escravidão, porque grande parte foi... Mas eles foram dizimados quase que de cara. Né?
E temos 1817, a Revolução de Pernambuco. Essa sim, durante 54 dias, o Brasil foi republicano, pelo menos em tese, até ser derrotado pelos portugueses. Então, quando a gente chega em 22, nós temos um buliço, tem uma ebulição de ideias, porque a Revolução Liberal do Porto fez o Dom João VI voltar e deixou o príncipe regente aqui. E aqui você tinha um partido brasileiro, dos brasileiros e o partido dos portugueses. E por que nós queremos fazer, inclusive, nesses 200 gritos, novos gritos, a questão de fazer uma celebração, não, digamos assim, patriótica, mas mais, digamos assim, tentando entender para onde vai o Brasil. Porque é o seguinte, o grande defensor da soberania brasileira foi José Bonifácio e a princesa Leopoldina. Eles que levam a Dom Pedro não voltar para Portugal, porque senão o Brasil iria voltar a ter um regime de colônia, e criaram esse clima todo da soberania. Mas custou muito caro para o Brasil, porque para a Inglaterra reconhecer o Brasil independente, o Brasil fez uma grande dívida. Então, nós começamos independentes já endividados. E é esse, mais ou menos, o tempo. Agora, os economistas dizem que nós tivemos 100 anos, que está ligado com o bônus democrático, que vai mais ou menos até 1980, que ainda era ditadura, onde teve isso que o Lucas citou, da chamada... O que é, Lucas? Que você falou? Milagre econômico. Milagre econômico, que foi uma questão bancária também, que os Estados Unidos tinham muito dinheiro e que precisavam emprestar. E isso possibilitou que você ter esse... Mas que acaba já com Geisel em 74. Não é? Mas olha aqui, você quando fala que a Inglaterra pegou nossa grana toda, quem levou o dinheiro todo que estava no cofre foi o Dom João VI, quando ele voltou para Portugal. Ele esvaziou tudo, não ficou um centavo. Sim. Não, você tem razão. Primeiro. Agora, eu pergunto o seguinte, nesse período da Revolução Baiana, Pernambucana, foi um período de felicidade? Eu acho um milagre que o Brasil tenha se mantido unido durante aquele período de efervescência, de criações de repúblicas na América Latina inteira, e o Brasil só pegou isso no final quando mandaram o Dom Pedro II embora. Por que o Dom Pedro II, o Carlos, não está na lista desses períodos de grande prosperidade, de tranquilidade, até de democracia? Por que não? É verdade. Eu acho que é uma pergunta pertinente, Lucas. Eu quero saber qual é o papel, a contribuição do Dom Pedro II para o processo da nação brasileira, para o surgimento que se chama de nação brasileira. Eu tendo a discordar, com todo respeito, à avaliação do Silval, porque eu não considero esses movimentos que foram citados como pode ser admitidos como experiências democráticas, republicanas, no sentido de que havia uma contestação da ordem e determinadas organizações gostariam de um novo ordenamento. Mas, como o próprio Silval mencionou, esses movimentos foram duramente esmagados, quer dizer, havia uma ordem muito clara, muito estabelecida, política, para que se mantivesse o status quo. E, do lado econômico, também, inclusive o Laurentino trata disso muito bem, havia a escravidão também, que era um sistema econômico que conseguia sustentar todo esse arcabouço. Quer dizer, então, a gente não está falando aqui de repúblicas, nem mesmo existem discussões a respeito de independência. Onde está a independência? O Brasil, como você até lembrou, havia uma dívida que foi criada, depois o Dom Francisco levou todo o dinheiro, quer dizer,
o Brasil demorou muito para adquirir uma certa soberania, digamos assim, econômica e política. E, veja bem, aqui não há nenhuma doutrina marxista, nada disso. Quer dizer, é o que fica evidente quando você olha um período histórico tão longo assim. Simão, se alguma dessas revoluções tivesse dado certo, o Brasil provavelmente racharia. O São Paulo, Minas e Rio iriam para um canto, o Norte iria para outro, Nordeste, seria um racha incrível. Mas então eu quero saber o seguinte: qual é a sua receita, então, para vencer os desafios da democracia no Brasil? Então, bom, a Constituinte de 88, ela já parte de uma experiência feita desde da Constituição homologada por Dom Pedro I, em 1824, né? De uma nação constituída sobre um projeto de Estado do Direito. Quer dizer, então, e você também já tem dentro do próprio Império a figura de Dom Pedro, que conseguiu entender a questão científica e todas as tecnologias criadas, desde do vapor, né, até telefone, telegrama, e principalmente a comunicação, quer dizer, e a comunicação. Né? Mas você vê, até a criação da primeira universidade brasileira acontece só no século XX, já, não é? Mas os ciclos que se sucedem, cana de açúcar, depois do café, a mineração que construiu Minas Gerais, né? A gente não pode esquecer que Minas Gerais era a província mais populosa no século XVIII e a mais rica no século XVIII e a maior exportadora de quê? De ouro. Né? Ouro e açúcar, etc. Quer dizer, era a matriz da própria economia brasileira. Né? Agora, quando chega a industrialização em 1930, a gente tem, de 1930 a 1980, nós temos um período. É o período que os nordestinos desceram para o Brasil, para fazer São Paulo a maior metrópole da América Latina. É o período em que Volta Redonda, CEMIG, a própria construção de Brasília, o desenvolvimento para a conquista do Oeste. Se bem que a unidade brasileira, territorial e geográfica, ela está ligada muito mais ao Tratado de 1750, que é o Tratado de Madrid, que logo depois, onde a Espanha reconhece todas essas conquistas feitas no século XVI, até século XV, XVI, quando Portugal e Espanha ficaram, durante 80 anos, ficaram unidos. Então, todas essas conquistas vão ser oficializadas em 1750. Tanto que tem aquela troca de Sacramento por territórios de Santa Catarina. O brasileiro que fez, o jornalista que fez o primeiro jornal no exílio, o José Hipólito da Costa, ele nasceu em Sacramento. Né? E ele foi depois diplomata em Portugal. Quer dizer, o Brasil já sai em 22 de uma postura, digamos assim, do concerto das nações, que era representada pela Europa, principalmente, né? E os Estados Unidos subindo, vai criar uma oportunidade
do Brasil passar por esses períodos. Eu acho que a República Velha foi a mais confusa de todas. Aí você tem a ditadura e depois vem um período já do pós-guerra, dentro do esquema de Guerra Fria, que legitima toda uma troca de capitais, de uma visão de sociedade capitalista, no Brasil, nesse conceito de nações capitalistas. Simval, tudo isso que você falou, essa industrialização, esse avanço, a criação de uma capital no centro, tudo isso estava no... O Dom Pedro tinha planejado. Ele trouxe um geólogo, que era um gênio, para mapear o solo brasileiro. E ele fez, esse geólogo fez 5 viagens, chamado Charles Frederick Hart, e estava com um projeto pronto, quando os cafeicultores de São Paulo, que era a turma da grana e que controlava os políticos, vetou essa verba. O pobre do Charles pegou uma malária, morreu sozinho e pobre numa praça do Rio, e o Dom Pedro foi para a Europa e morreu sozinho depois de 2 anos também. Então, muita coisa que o Brasil chegou num atraso brutal foi, em parte, por causa do sucesso do café. Agora, Carlos, qual é a sua receita para... Porque nós temos um modelo de governo baseado em metade, uma parte na Europa, em países europeus, e outra parte nos Estados Unidos, e a gente teve essa experiência. Amanhã começam as sessões abertas no Congresso americano, na Câmara, para investigar o que aconteceu no dia 6 de janeiro, quando o plenário foi invadido por uma turba, deixou 5 mortos, levaram até uma forca para o vice-presidente Mike Pence, para enforcar o vice-presidente. É o negócio mais bárbaro que você jamais poderia imaginar nos Estados Unidos. E aconteceu. Então, que modelo que a gente pode usar, além de me explicar qual o maior desafio, qual é um bom modelo para o Brasil? Parlamentarismo é uma opção? O embananismo, tem muita coisa na sua panela. Uma resposta, vai ser uma pergunta muito ampla, que exige várias respostas. Eu vou tentar resumir, indicando só uma parte, evidentemente, do que eu considero mais urgente. Lucas, a gente está há 4 meses na eleição. E o que é mais impressionante é que, faltando 4 meses para a eleição, ainda se existam questionamentos de várias direções em relação ao processo eleitoral. E vocês sabem muito bem que, nas teorias sobre a democracia, um dos critérios que é considerado é a realização de eleições públicas, periódicas. Esse seria, até há pouco tempo atrás, um dos critérios para se estabelecer o que seria uma democracia. Só que a ascensão de políticos de tendência autoritária mostrou que esse critério, por exemplo, não basta mais, não é suficiente. Está aí, tem vários governantes pela Europa, aqui na América do Sul também. Os próprios Estados Unidos tiveram uma experiência recente nesse sentido, mostra que as eleições não são mais suficientes. O que eu acho que seria o presidencialismo aqui no Brasil, ele, digamos, é um presidencialismo inspirado no modelo americano, mas que tem muitos problemas também. Você vê hoje, por exemplo, você está vendo que temos um presidente numa posição extremamente vulnerável àquilo que é decidido no Congresso, apesar de dizer que já de parceria e tudo mais, etc., mas está muito claro que o Brasil já vive um parlamentarismo disfarçado, digamos, na medida que o orçamento, por exemplo, que controla é o Congresso, e não o Executivo. Então, são essas distorções que acabam acontecendo aqui no Brasil. O outro problema, que eu tenho dúvida se isso está ligado totalmente ao regime presidencialista, parlamentarista, é a questão da confusão que existe aqui no Brasil do papel institucional. Que o ocupante do poder exerce. Você tem um ocupante do poder executivo que muitas vezes acha que pode muito, quando na verdade ele pode
mas com os controles de pesos e contrapesos, que classicamente denominados por Montesquieu. Então, quer dizer, se o Brasil ele precisa, a sensação que dá é que o Brasil está uma casa desarrumada e que aí precisa de um tempo e de uma organização, e aí por isso é que a eleição é muito importante, o processo democrático é muito importante, para se arrumar a casa. Eu perdi seu áudio. Eu estava dizendo que não, eu tenho dúvidas em relação, eu acho que o regime presidencialista aqui no Brasil ele é confuso, porque você vê um presidente que é extremamente dependente daquilo que é do Poder Legislativo e que acho que um outro problema também é um problema institucional. Os titulares dos poderes, eles tendem a ultrapassar ou tendem a confundir os limites do seu papel enquanto ocupantes do poder. Eu só quero avisar vocês, além de agradecer a companhia até agora, que você está participando da sessão Democracia, República Confusa, parte do projeto 200 Novos Gritos, Festival de Ideias, de uma iniciativa da revista do portal Imprensa, que na próxima quarta-feira serão mais 2 sessões, uma sobre as diferenças entre regiões do Brasil e outra sobre o desenvolvimento sustentável. Detalhes no site do portal imprensa.com.br, Histórias do Futuro. Sival, tempo é um problema para nós ou não? Você tem 2 tempos, não é o primeiro e o segundo. Você tem o tempos, que é o cronos, né, que é do calendário, né, do sequencialismo, já que tudo é movimento, como diziam os antigos, e esse movimento é sequencial. Esse é o cronos, Deus cronos. E você tem o kairos, onde o tempo ele é medido dentro de uma dimensão mais mística ou metafísica, né? Em que as coisas acontecem pela combinação dos acidentes, das coisas inesperadas, né? E é um tempo. Então, o tempo é importante. Agora, eu queria colocar que ao adjetivar como confusa a nossa República, eu queria citar uma tese da Fátima Pacheco Jordão, que deveria estar aqui hoje conosco, como eu já expliquei a ausência dela, ela diz o seguinte, que o brasileiro tem ela trabalha muito com pesquisas, e pesquisas também cronometradas, tanto sobre as questões políticas, sobre o consumo de mídia. Então, isso dá para ela uma multidão de informações, de dados, sobre como é ser brasileiro, como ele pensa, como ele... Então, ela diz o seguinte, que o brasileiro está acostumado a viver nessa confusão desde o tempo da colônia. Quer dizer, nós tivemos situações as mais intrincadas na colônia, tivemos no Império e vamos ter na República também. E o brasileiro é muito bom para trabalhar com a confusão, para administrar essa confusão. E o próprio sistema político brasileiro, ele também é confuso. O Carlos Alexandre está falando aí do presidencialismo. Que presidencialismo a gente quer e pode ter? O nosso presidencialismo, na Velha República, era uma coisa, era um imperador desfachado. No tempo de Getúlio, ele era o que mandava, né?
Só o Juscelino que foi realmente um republicano. O Juscelino realmente foi um republicano. Os militares tinham uma desculpa para dizer por que estavam tomando o poder do Jango, com negócio de Guerra Fria, comunismo, etc. E entraram nisso aí. E a própria saída em 85 foi também de uma forma confusa, foi, não foi. O próprio Tancredo, que foi eleito para fazer isso, morre antes de assumir, sabe? E vem o cara que era do outro partido, e a gente vai continuar. A inflação nossa, de repente a gente conseguiu resolver o problema da inflação, que ajudou, inclusive, criar também um período bom para o Brasil. Né? Então, não é de graça essa. Agora, os modelos. Você não incluiu o Fernando Henrique Cardoso nesses Não, republicanos, não? ao falar do controle Da da, inflação? da Só fez inflação. isso? Se bem que todo mundo disse que foi o Itamar que fez, né? E o Ciro era o cara que contratou o ministro da Fazenda, o pessoal dos mineiros, de Lara Rezende, todo aquele pessoal que fez o Olha real. Né? aqui, Pastor Alexandre, me dê um exemplo de país onde a democracia funciona sem educação, péssima saúde e sem alimento. Qual país tem uma democracia que funciona assim? A Índia não deixa de ser uma democracia e o México também. Mas são países pobres, eu estou falando de países ricos. Não, então, isso não é difícil da gente encontrar. Os próprios países nórdicos, escandinavos, são um exemplo tanto de soberania, como são exemplos. São países desenvolvidos, estou falando de países em desenvolvimento, países pobres. Em desenvolvimento? Tá. País desenvolvido. Os países nórdicos são os países ideais. Tudo lá funciona. Mas a democracia, ela é um processo. É um processo em que você... aí você colocou a variável tempo, o iluminismo, quando nasceu na Europa, e que trouxe depois benefícios econômicos para os europeus, é um processo que você pega, por exemplo, é um processo permanente. Você, por exemplo, vê a República Francesa, que também desenvolvida, ela vem desde 1789 com as ideias iluministas, e trouxe também o progresso, e que trouxe aquilo que a gente chama de social-democracia, ou a sociedade do bem-estar. Agora, tem outros modelos, porque, por exemplo, os Estados Unidos criaram uma classe média poderosa, e essa classe média poderosa, você é testemunha disso, ela conseguiu se reassegurar de direitos e de situações em que ela tivesse dado uma resposta. Agora, evidentemente, na Ásia, o próprio comunismo não deixou nenhuma das repúblicas da União Soviética que ficaram, não conseguiram também se organizar dentro de um equilíbrio e de objetivos, por exemplo, do bem-estar. Olha aqui, eu passei 8 dias na Ucrânia, eu não vi nenhum pobre, nenhum sem teto, nenhum analfabeto. Então, quer dizer, você não precisa ser país nórdico. Você não precisa, a Ucrânia estava na esfera soviética, saiu e está tendo os problemas que a gente vê. Agora, hoje tem o Brasil hoje tem péssimas notícias. Tem 33 milhões de brasileiros com fome, sem alimento. Em 1822,
O Laurentino conta a história dos brasileiros que comiam terra. Eram tão mal nutridos que comiam terra. E mais absurdo ainda é que os donos dos escravos mandavam o escravo tirar a terra do fundo do cupim e do fundo do formigueiro, porque era a terra mais gostosa. Não era para escravo. O escravo não podia comer terra de cupim e terra de formigueiro. O torrão mais apreciado era aquele. Então, nós tivemos, assim, nossos dramas, nossa fome, nossa falta de seriedade. Um outro exemplo que ele cita de um inglês, dizendo que o brasileiro, famoso já na época, pelo jeitinho, o comentário desse inglês, chamado Thomas Linton, que nos negócios, ele diz, prevalece a astúcia mesquinha e velhaca, principalmente quando é efetuada transações com estrangeiros que pedem o dobro pelos preços das mercadorias. Quer dizer, não há um senso geral de retidão entre as pessoas. E você, hoje, por exemplo, com a Amazônia, por que o Brasil não consegue cumprir um acordo com a Amazônia? O Brasil já está fora do Brasil, o Brasil está na lama nessa questão do verde, da própria, principalmente do desmatamento da Amazônia. Agora você tem um jornalista que está sumido, provavelmente, talvez morto, com um indígena. E se isso for confirmado, essa morte, essa imagem do Brasil que já está na lama vai para debaixo da lama. O que você acha? Não estou deixando você falar, desculpa, Carlos. Não, eu tenho, Lucas, eu tenho uma visão muito semelhante com a sua. Eu acho que, não necessariamente, existem vários exemplos de países que são ricos e todos que saúde, educação, e existe uma democracia, isso você consegue ver. Agora, eu teria uma dificuldade em mencionar, sem ressalvas, um país onde não é considerado a democracia, onde as pessoas têm educação. Poderia falar de Cuba, por exemplo, mas Cuba todo mundo sabe que uma série de ressalvas que se faz. Agora, falando do Brasil, eu não consigo enxergar uma evolução política em direção à democracia enquanto você não resolver definitivamente as questões do fundo da realidade brasileira, como eu falei no começo da nossa conversa, a questão da desigualdade social, a questão da desigualdade econômica. Para falar apenas da educação, do ponto de vista mais recente, você sabe muito bem, Lucas e Simão, o Brasil ficou 450 dias sem aula durante a pandemia. É de longe o país que deixou as crianças fora da escola por mais tempo. Isso é um crime. E vocês sabem disso, que isso é um crime impune, porque ninguém vai ser responsabilizado por essa tragédia. E a gente está falando de uma tragédia que se estenderá por anos. Não foi algo que apenas aconteceu em 2020 e 2021. Vai se estender por uma geração inteira. Estamos aí já terminando 2022 e até hoje estamos com problemas de crianças, independentemente de, evidentemente, que na escola pública a situação é muito mais difícil, mas em escolas particulares também tem uma série de problemas educacionais. Os índices dos estudantes brasileiros de PISA são, catastróficos, são uma calamidade. Então, quer dizer, que tipo de país que está se construindo? E aí vem a segunda pergunta, que tipo de democracia se está construindo? Porque é evidente que uma construção política, ela decorre de uma construção social. Quer dizer, então, enquanto não se fizer isso, na minha avaliação, a gente ainda terá uma sociedade com problemas graves e ainda teremos uma democracia política com problemas graves. Essa nossa herança de educação é maldita. O Brasil, quando ficou independente, só um brasileiro em 10 sabia ler. Nos Estados Unidos, por causa da leitura da Bíblia, o país todo sabia ler, inclusive muitos escravos, os donos das casas, ensinavam os escravos a ler para uma forma de catequizar e uma forma também de civilizar. Mas, enfim, para nós foi muito mais difícil, continua sendo difícil, sair dessa ignorância nossa. Terrível. O que você diz, Sival?
a reforma religiosa do século XV, ela alterou muito, e a gente tem de entender que a descoberta da imprensa móvel, ela foi muito responsável para cair o nível de analfabetismo da Europa, dos povos da Europa. Tanto que todos os povos que tiveram suas Bíblias traduzidas para as línguas, os dialetos, viraram depois nações. Aquelas províncias que não tiveram uma Bíblia com seus dialetos naqueles primeiros 100 anos da imprensa, da criação da imprensa, ficaram, digamos assim, sem muita identidade mesmo nacional. E o fato de que o catolicismo, tanto da Espanha como de Portugal, eles eram bem diferentes das religiões que saíram da Reforma. Caso, principalmente, essa questão da própria alfabetização. É uma força poderosa. Tanto que quando o Paulo Freire começou no Brasil, aqueles processos de alfabetização, ele exatamente mostrava que o acesso à leitura, ao conhecimento, isso colocaria o brasileiro num outro patamar. E eu diria o seguinte, que esse processo evolutivo também beneficia o brasileiro por outras duas variáveis. A primeira é a posição do Brasil com relação ao ativo de recursos naturais que ele tem. O Brasil tem uma senhora, um litoral imenso. Tem vento, tem sol, tem água potável e tem metade ainda dele numa floresta que está sendo destruída. E não percebemos ainda que a floresta em pé dá mais dinheiro do que colocando boi ali e plantando soja. Quer dizer, isso não interessa aos nossos políticos. O dinheiro vai para o bolso, a maior parte do dinheiro vai para o bolso deles. Exatamente. Então, como a pressão que o povo pode fazer, que a população pode fazer. Nós temos também o benefício do bônus demográfico, que aconteceu nesse período. Então, são todos elementos que permitem ocupação, permite produção, e a cultura permite produtividade, permite um respeito a um Estado de Direito. Então, na realidade, é a combinação e a conjugação disso tudo que só a ciência pode, e a epistemologia pode separar e estudar cada uma por si, e essa combinação vai ser o resultado da gente criar uma sociedade realmente democrática e um desenvolvimento sustentável. É um processo. Infelizmente, não terá a nossa companhia, mas, Carlos Alexandre, você tem a palavra final para as suas considerações desse encontro. Bom, eu gostaria de reiterar o meu agradecimento. Eu acho que foi um prazer participar dessa conversa que foi muito ampla, histórica, historiográfica, talvez, política, sociológica, econômica também, porque, como eu disse, o Val está tudo ligado, né? Então, eu acho que, de novo, é importante reiterar essa participação. Acho também que
como foi colocado aqui, é importante ressaltar o papel da imprensa nesse processo como um todo. Falamos aqui do próprio processo de 1818, de outras iniciativas também, falamos do papel da imprensa nesses movimentos de avanços e retrocessos em relação ao processo democrático. Acho que é importante a gente pontuar isso. E, pegando a sua pergunta, Lucas, eu fico realmente muito preocupado em relação à capacidade do Brasil responder a essas demandas, a essas necessidades tão urgentes que estão sendo colocadas aqui, tanto internamente como pela comunidade internacional. Quer dizer, a gente não pode achar que o Brasil vive uma bolha isolada do resto do mundo, que o mundo está vendo, desde das grandes questões estruturantes que estão sendo colocadas até episódios trágicos, que está se caminhando para uma situação dramática, que é o episódio envolvendo o jornalista Netflix e o jornalista Maurício Pereira. Quer dizer, então, o Brasil tem enormes desafios pela frente. Agora, esses desafios só poderão a gente ter alguma chance de vencê-los em primeiro lugar, respeitando, valorizando e preservando a democracia. Sem a democracia, realmente fica muito mais difícil. Carlos Alexandre, Simval, muito obrigado a vocês, obrigado a que nos acompanharam, esse 200 Novos Gritos, Festival de Ideias para o Futuro do Brasil, foi realizado pela imprensa editorial, conta com patrocínio da Sabesp e da Globo, e nós agradecemos a produção e a todos vocês que nos acompanharam.